Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, e tudo será criado, renova-se a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo os Espíritos, e gozemos de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de 13 a 17. Porque se vocês vivem segundo a carne, morrerão. Ao contrário, se por meio do Espírito vocês fazem morrer a obra do corpo, e viverão. Como filhos e herdeiros, de fato, todos os que guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para de novo estar no medo, mas receberam o espírito de filho adotivo, por meio do qual clamam Abba, Pai. É por o próprio Espírito que se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, uma vez que sofremos com Ele, para também ser glorificado com Ele. Uma vez que sofremos com Ele, para também ser glorificado com Ele. No nosso batismo, nós morremos. Não é possível. Leitura da carta de São Paulo, capítulo 8, versículo de 13 a 17. 13 a 17. Porque vocês vivem segundo a carne, morrerão. Eu venho aqui. Segundo a carne, morrerão. Porém, se vive pelo Espírito, farão morrer as obras do corpo e viverão. De fato, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para de novo estar no medo. Receberam um espírito de filho adotivo, por meio do qual clama Abba, Pai. Porque o Espírito que une-se ao nosso Espírito, para que também somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, uma vez que sofremos com Ele, pois também com Ele seremos glorificados. Quando nós somos batizados, nosso caso que batizamos as crianças, mas mesmo assim, nós morremos pelo batismo, que isso é o significado do batismo, morremos para as obras da carne do mundo, mas vivemos para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Aquele que ressuscitou Jesus, agora por meio de Jesus, ele também vai nos ressuscitar. Por quê? Porque fomos batizados para isso. E aqueles que já recebem
o crisma, mas ainda já tem o Espírito Santo. Fala-se assim, o crisma é a confirmação do batismo. O crisma, quando você vai ser crismado, por isso que é crismado já na adolescência, rapazinho, porque a partir do crisma você se torna discípulo de Jesus. Aonde estão os discípulos de Jesus de hoje? Eu estou aqui. Mas todo ano nós crismamos, todo ano crisma muita gente. Cadê eles? Onde é que eles andam? Onde é que estão? Onde é que estão? Porque crisma para isso, para ser discípulo de Jesus. O que é discípulo? É alguém que vai colaborar com o dono da coisa, né? No caso, Jesus morreu por nossa causa, se entregou. Jesus nunca cometeu pecado. Se entregou para nos salvar dos nossos pecados. Para salvarmos dos nossos pecados. O Senhor se entregou para isso. Para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Mas o que é que nós estamos fazendo dessa vida nova de discípulo de Jesus? Os discípulos, quando Jesus convidou 70 discípulos, enviou junto com os apóstolos a pregar o Evangelho. Os 3 primeiros séculos, os catecúmenos davam testemunho até a morte, mas não renunciavam a Jesus. Não. Então, do 2º século até o 6º século, o auge foi no 4º século, os discípulos davam a vida, mas não renunciava a Jesus. A maioria sabia que ia morrer, mas eles pregavam o Evangelho. E assim morria um, aparecia 10, morria 10, aparecia 100. Mas a partir do 6º século, quando a igreja se aliou ao Império Romano, que agora a igreja não precisa mais se preocupar com as pessoas, porque o governo se preocupa. Agora quem cuida é o Estado. E aí, aqueles que permaneceram por muito tempo, mas acabam morrendo. E o imperador declara agora que é obrigado ser cristão, porque o cristianismo se torna a religião do Império Romano, que antes perseguia, agora se torna obrigatório. Quando as pessoas são obrigadas a fazer algo, eles nunca fazem bem, porque são obrigados. Aquelas pessoas não tinham nenhum interesse naquilo. Se antes eles não gostavam, eles gostavam de perseguir, se juntar aos perseguidores. Agora eles vão ser obrigados a ser aquilo que antes eles perseguiam. Então, mas é obrigado, sob pena de morte. Aquela igreja que floria, aquela igreja que dava fruto, começa a mudar, começa a ter outro aspecto. E ela vem até perto de nós, a partir do Vaticano II, que João 23
proclamou um novo Pentecoste. Começou, não terminou, mas Paulo VI terminou. Agora a igreja toma uma outra forma, começa a se parecer com aquela igreja dos catecúmenos. Parecer. Mas se por um lado a igreja está tendo um grande zelo para que a gente seja bons cristãos, por outro lado, o nosso povo destrambelharam para o lado da baderna, para o lado das fantasias, para o lado do faz de conta, porque Jesus diz, ele tem muito amor nos fervorosos e esperança nos frios, mas ele diz, morno eu vomito da minha boca. Então o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos buscando, insistindo, meu irmão e minha irmã, seja fervoroso, não seja morno. Nós temos pessoas dessa natureza na política, por exemplo. Tem 2 candidatos, cada cidadão escolhe o lado dele. Mas tem um que fica em cima do muro. Aquele, qualquer lado que ganhar, ele pula no meio e diz, eu estava com vocês. Aquele é o que nunca perde. O que ele não sabe é que é a pior forma de fazer política é aquela. A mais desprezível. E é o que nós muitas das vezes estamos fazendo. Nós cristãos muitas vezes estamos fazendo. Em vez de assumir o nosso cristianismo, em vez de dar testemunho que ter alegria de ser cristão, nós subimos em cima do muro. Não ficamos nem de um lado, nem do outro. Nem dentro e nem fora. A gente escuta muitas das vezes, tudo é de Deus mesmo, né? Não é não. Não é não. Tudo é de Deus, tudo é o mesmo Deus. Não é não. Eu não posso me comparar, como cristão, a uma pessoa que diz, se não tiver na Bíblia, eu não aceito. Essa pessoa não é cristão. Eu tenho a Bíblia. Mas a palavra de Deus tem mais. Quando a Bíblia veio surgir, ela já tinha mais quase 6.000 anos de pregação, a viva voz. Eu não posso me comparar a uma pessoa que diz que Maria é uma mulher qualquer. Deus me guarde. Essa pessoa não é de Cristo, portanto Deus não é o mesmo. Essa pessoa não é de Deus, portanto Deus não é o mesmo. Como é que eu digo que sou de Deus, que ama Jesus Cristo e despreza Maria? Não, Jesus vai perdoar. Não vai não. Eu desafio a qualquer um. O camarada tem a mãe dele e a mãe dele pode não ter uma boa índole, pode ser uma prostituta. Ele tem vergonha, ele fala mal. Mas se alguém for falar mal da mãe dele, ele mata. Eu posso falar, mas você não. Agora, Jesus não ama a mãe dele. Jesus escolheu a mãe dele e ele acha que a mãe dele é uma mulher qualquer. Olha, só cabe na cabeça de quem falta parafuso. Na minha não entra. Os santos não é santo. É invenção nossa, é invenção da igreja. Quer dizer, logo nem Jesus é santo para esse povo. Os apóstolos não são santos. Eles são. Todos que deram a vida pela salvação,
pela igreja de Cristo, são santos, estão no céu, estão na glória. E não é porque eu quero, e não é porque a igreja quer. É porque essa foi a promessa do Senhor. Vocês que deixaram terra, casa, propriedade, família e seguiram a mim, vocês terão 100% ainda aqui. E o reino do céu depois. Palavra do Senhor, está na Bíblia. Fundação da Igreja de Jesus, ele funda, ele apresenta a pessoa responsável. Não, esse texto é para ficar escondido na Bíblia, não fala dele que nós não acreditamos. Ora, ou você acredita em tudo, ou você aceita tudo que é de Cristo, ou você não é de Cristo. Só é do Senhor quem aceita tudo que Ele mandou fazer. Quem foi que diz, tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja? A minha, não é as minhas. Foi eu? Foi algum dos apóstolos? Foi algum discípulo? Tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. No capítulo 21, 3 vezes ele insulta Pedro, confirmando o primado de Pedro. Antes da descida, os apóstolos até brigavam por esse primeiro lugar, quem que ia ser o primeiro, já sabendo que era Pedro. Depois do batismo no Espírito Santo, aí acabou essa questão. Todos deram a vida pela igreja. E Pedro e Paulo foram os que foram em Roma iniciar, lá em Roma, lá na boca do leão. E com a morte de Pedro, Pedro antes de morrer passou para Lino, Lino antes de morrer passou para Anacleto, Anacleto antes de morrer passou para Clemente, porque eles eram condenados e presos, então eles já sabiam que ia morrer. Passou. E Pio I, o 10º bispo de Roma, foi quem limpou a igreja, porque até ali estava misturado o cristianismo com o judaísmo. Ele falou, a partir de agora, judaísmo é judaísmo, vai para a tua sinagoga. E cristianismo é cristianismo. Quer ficar aqui, vocês são cristãos. Quer o judaísmo, vai para a sinagoga. Mas até ali estava assim. E a Bíblia, tão amada, tão propagada, mas se não tiver na Bíblia, eu não acredito. Então, quer dizer que as pessoas que morreram, todos que deram a vida há 500 anos, no 5º século não tinha Bíblia. Todos aqueles, inclusive Jesus. Jesus não tem Bíblia, os apóstolos não tinham Bíblia. Os primeiros, depois dos apóstolos, os primeiros cristãos de Roma, celebrava o santo sacrifício com os documentos de Eusébio de Cesareia, de Dionísio e de outros escritores, de outros historiadores. Porque eles não tinham, as escrituras estavam na Grécia, os escritos sagrados. O Papa Damas mandou São Jerônimo para a Grécia, porque os gregos não iam entregar, para traduzir ela no final do 4º século, do grego para o latim. Os documentos antigos. E os novos, juntou os que já estavam escritos. E aquele povo, então, não estão no céu. Aquele povo não se salvaram. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, vamos botar a nossa cabeça no lugar. Vamos acreditar de verdade. Jesus Cristo não morreu para se fazer brincadeira com ele. A Bíblia foi escrita por minha causa ou eu fui feito por causa da Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus tem mais de 6.000 anos que vem sendo pregada. E a Bíblia
veio surgir por volta do sexto século e não era qualquer igreja que tinha uma Bíblia. E capítulo e versículo foi colocada em 1200. Tinha a Bíblia, mas não tinha capítulo nem versículo. Leia, está na Bíblia, mas ia caçar que jeito. Então, o padre Langart e um cardeal se juntaram e colocaram o capítulo e versículo. Ainda colocaram duas vezes, porque primeiro colocaram tudo igual, tudo do mesmo tamanho, aí não dá. Aí voltaram a fazer. Não, os capítulos tem que ser número maior e o versículo número menor. Vocês não estudaram isso não é? Em 1200 a Bíblia ainda não tinha capítulo nem versículo. Não tinha muitos leitores. Em 1517, Lutero fez a reforma protestante. Mas Lutero também nunca escreveu uma Bíblia. Ele traduziu um Novo Testamento do latim para o alemão. Pura e simplesmente ele fez isso. Se você tem uma Bíblia, é por causa da igreja. Um dia falando nisso, eu falei, mas foi porque Deus quis, ora. Se Deus quis, é porque essa coisa é boa. É porque essa coisa é boa. Portanto, quem é de Deus aceita tudo que é de Deus. Jesus escolhe a sua própria mãe. Está nos escritos sagrados. Mateus começa o evangelho com Maria, termina com Maria. João começa com Maria, termina com Maria. Lucas começa com Maria, termina com Maria. Só Marcos que não começa. No livro de Marcos aparece uma vez e mesmo assim aparece ainda tentando nos livrar a nossa consciência, apresentando que Nossa Senhora não era importante. E no final, não podendo negar, na ressurreição. Fora disso, no Evangelho de Marcos não se fala em Maria. No Antigo Testamento nós temos muitas figuras de Maria. Judite é figura de Maria. Esté é figura de Maria. Deus já no Gênesis, na criação, falou de Maria. Ou quem é a mãe do homem que vai pisar esmagar a cabeça da serpente? Não foi a minha. Não sou eu. Está na Bíblia. Sária é apresentada como uma mulher santa no Antigo Testamento. Tanto é que tem quase briga por causa disso. Só são herdeiros os filhos de Isaac, porque Isaac é o homem da promessa. Os filhos de Ismael não são herdeiros. Ismael também é filho de Abraão. Mas todas essas pessoas já eram figura de Maria. Mas como as mulheres no Antigo Testamento não tinham muita credibilidade, né? E na Idade Média, por um bom tempo, também nunca teve. Era propriedade, se não fosse, não servia. Hoje é um pouco diferente. As leis é igual para todos, né? Mas Nossa Senhora não é uma mulher qualquer. Nós todos que somos cristãos pleiteamos o que? A santidade. O que é a salvação? Santidade.
Por que que eu estou insistindo com esse canal? Porque eu sei que tem muita gente por aí que precisa de que alguém abra a mente dele para se converter a Jesus, se ainda não é convertido. Porque são muitos os trapalhões que andam por aí pregando o evangelho diferente. Que é que São Paulo fala? São Paulo diz, pode construir com palha, pode construir com barro, pode construir com pedra, pode construir com ferro, pode construir. Ele falou que for construída com palha vai queimar, mas sobra cinza, salva-se como pelo aborto. Mas tem que ser construído em cima do alicerce. Que alicerce é esse que Paulo fala? A sua igreja é construída no alicerce. Me apresente que eu vou concordar com você. A igreja de Cristo foi Ele quem construiu. Não foi ninguém, não foi outra pessoa. E ele não falou as minhas, ele falou a minha igreja, não as minhas igrejas. Ponto. Ah, mas é tudo a mesma coisa. Não é não, não é a mesma coisa não. Só é a mesma coisa aquelas pessoas que aceitam tudo que Jesus falou. Se você não aceita os dogmas de Jesus, se você não aceita os sacramentos que Jesus instituiu, ou me aponte qual é um dos sacramentos que não foi Jesus que instituiu. Como a igreja não foi imediatamente, não entrou em ação imediata, foi sendo colocado aos poucos em prática. Mas todos foi Jesus que instituiu. E você não aceita e diz que é de Cristo? Você está brincando? Quem foi que instituiu o sacramento do batismo? Quem foi que instituiu o sacramento do matrimônio? Quem foi que instituiu o sacramento do crisma? Ele mesmo soprou, diz, receba o Espírito Santo, mas eles esperaram, só desceu no dia de Pentecoste. Todos os sacramentos foi Jesus que instituiu. Não tem nenhum que foi inventado. E são dogmas de fé. Essa aqui é a palavra de Deus escrita. É. Mas ela surgiu depois do 5º século. As escrituras antigas vivia esparramada, ninguém andava com a escritura embaixo do braço, pregando. A Bíblia é leia para ser sábio, só isso, mais nada, para você entender um pouco. Creia para estar seguro e viva para ser santo. Você vive, você lê, você crê, você vive. Se você vive, se você lê, vive e crê, você há de concordar comigo que Nossa Senhora foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Que o anjo Gabriel desceu e foi ao encontro de Maria. O anjo Gabriel não foi para lá, não foi ao encontro da minha mãe. Ele foi mandado ao encontro de Maria. Ele foi mandado ao encontro de Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista. Por que ele não foi anunciar para Isabel? Isabel era levita como Zacarias. Isabel era mulher casada, então o anjo foi enviado ao marido. Deus respeita as instituições que ele mesmo mandou fazer, que Moisés criou, ele respeitou até a chegada de Jesus. O próprio Jesus fez todos os ritos de Moisés, todos. Depois,
desafiou e falou que eles eram mentirosos, ladrão e salteadores, porque eles não estavam cumprindo com aquilo que eles falavam. E falou mais: vocês vivem lendo a Escritura pensando que vai se salvar? Não vai não. E não vai ser eu que condeno vocês, quem condena vocês é Moisés. Por quê? Fala, mas não faz. Prega, mas prega do meu jeito, aterrando o texto, escondendo os textos. Pega algum capítulo que é da minha conveniência. Meu irmão, você não está sendo sincero e você não está sendo cristão. Para ser de Jesus, tem que aceitar a mãe dele, que é rainha, que está no céu com ele. Tem que aceitar os santos, que são canonizados, que ele escolheu. Tem que aceitar os dogmas da igreja, o magistério da igreja. Se você não aceita, você não é cristão. Você pode ser qualquer outra coisa, menos cristão. E tem mais outra coisa, e o Deus não é o mesmo, não. Não há um Deus dividido. Ele próprio fala, Jesus disse, ele falou, quando chama ele de demônio, ele falou, se o demônio está dividido entre eles, então ele não procede. Família que se divide não vai para frente. E no Evangelho de São João está lá. Ainda para completar, é um só rebanho, um só pastor. Vai lá no capítulo 10, você vai achar. Um só rebanho e um só pastor. Não tem dois do rebanho. É um só rebanho, um só pastor. Eu quero agradecer a todos, que tenham um ótimo final de semana. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.